A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Hugo, Ministério União da Igreja, Peniel. No livro de 1 João, já no finalzinho da Bíblia, 1 João, o apóstolo João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, no qual já ouviste que há de vir e eis que está no mundo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. O apóstolo João já naquele tempo já se preocupava, né? Já combatia contra o espírito anticristo, já naquele tempo. Glória a Deus. O espírito anticristo, glória a Deus, ele tenta ser Deus, né? Ele tenta imitar Deus, na verdade. E confunde. Mas segundo a Bíblia, aqueles que têm a unção do Espírito Santo, né? A unção de Deus, eles não são enganados, né? Os filhos de Deus. Porque, se possível for, a Bíblia diz que ele enganaria os escolhidos, né? Se possível for. Mas, se possível, por causa da eficácia do poder das trevas investido nele, né? Porque, segundo a Bíblia, o espírito anticristo, ele vem operando sinais permitidos por Deus. E aí que está o fator muito sério. Deus é a favor do espírito anticristo? Não. Deus não é a favor do mal, da mentira, do império do engano, da mentira. Deus é completamente contra a mentira. Porém, existem pessoas que não confessaram Jesus como Salvador, não confessam Jesus como Salvador. E essas pessoas, Deus não os condenaria sem que deixasse a medida deles de descrença e impiedade se chegar ao nível para que se execute o juízo sobre eles. Então Deus permitiu para que aquelas pessoas que rejeitaram Jesus, porque é um pecado muito grave, é um pecado mortal e eterno, rejeitar a proposta de quem criou o homem. Qual foi a proposta? De que por meio do Evangelho, o homem aceitando Jesus, você fosse salvo. Então Jesus, quando morre na cruz, ele dá ao homem a oportunidade de se salvar. E não existe tantas propostas no mundo em que leva o homem para o mal, e o homem segue, e propostas no mundo que ajuda e o homem segue e se dá bem. Não estou falando aqui de cristianismo nessa fala agora. Mas o que acontece? Rejeitar Jesus é morrer. Rejeitar Jesus Cristo, porque Jesus não é uma religião como muitos pensam aí, debatem, perseguem como que fosse uma religião. E outra coisa, a pregação do Evangelho, ela não frustra as pessoas, não. Ela no seu ensinamento, o intuito dela não é frustrar as pessoas. Mesmo as pessoas tendo que passar por frustrações para ser aprimorado. Entendeu? Porque o Evangelho, ele na verdade, ele aperfeiçoa. Mas vamos continuar o tema sobre o anticristo. O João já profetizara, já falaram aqui, escreveu que ele já estava no mundo naquela época. Imagine hoje com tanta iniquidade, né? E quanto mais se intensifica a volta de Jesus,
mais a eficácia dele se manifesta. E ele tem operado em um nível em que muitos têm se confundido e até seguido o que ele diz, seguindo a ele piamente, sem ter temor de Deus, sem nem fazer prova. Porque a Bíblia manda fazer prova do Espírito. Quando ele começa escrevendo, ele fala sobre os falsos profetas. Aí existem pessoas incautas, ou pessoas até usadas pelo Espírito do Anticristo, que quer dizer que pastores e pregadores que pregam a palavra de Deus, eles são falsos porque têm falhas em algumas áreas. Eu já vi algumas áreas aqui que existem pregadores genuínos que não vigiam, às vezes cobram valor e, segundo ele é merecedor para poder fazer determinada coisa. Um jogador de futebol, quanto é que ganha? Quanto é que ganha um jogador de futebol para jogar um jogador de renome? É uma hipocrisia muito grande a gente ver pessoas gravarem conteúdo falando dos irmãos que cobram valores para poder pregar. 7 mil, não sei o que lá. São roubadores da noiva, são roubadores da igreja. Irmãos, um ladrão, ele não pede. Ladrão não pede nada a ninguém. Um ladrão, ele toma na força. Ele toma e dá constrange a pessoa que ele está roubando. Então, se colocar esse tipo de adjetivo, seja você quem for bem intencionado, essa boa intenção sua cheira a ação do Espírito do Anticristo. Porque você chega nas redes sociais, dizer aos irmãos, vocês são ladrões, porque eles cobram, eles pedem a ajuda, para que eles vá contribuir com o ministério da pessoa, usando o ministério deles. Ele não está roubando. Eu não sou a favor de que peça X de valores, porém eu não vou chamar os pastores de ladrão, porque eles pedem que se contribuam com ele, porque eles exigem isso, eles se valorizam e por eles se valorizarem eles falam dessa maneira. Agora os jogadores que ganham um absurdo, 700 milhões, hein? 700 mil é pouco para eles, 700 milhões e muito mais. Vai pesquisar quanto cada jogador de renome ganha. E você não vê a imprensa falar, você não vê os pastores dizer que são ladrões, você não vê, e porque não são ladrões, porque eles trabalham. Agora, isso é injusto. Num país em que a pessoa ganha um salário mínimo e um jogador ganha milhões. Entendeu? Então, veja bem, os irmãos precisam vigiar o que colocam nas plataformas e porque conhece a teologia, aí fica dando aula de ciência, de teologia, mas peca contra o mandamento que manda amar o próximo como a si mesmo. Então, quando você taxa isso dos pastores, você leva um escândalo ao reino de Deus e Deus está lhe vendo. Então, não adianta dizer que Deus que está lhe usando, que não é. Irmão, nós temos que ter cuidado com o espírito que está nos usando. O espírito, muitas vezes é o espírito da pessoa e muitas vezes é o espírito do anticristo. A depender da fala, a depender da ideologia, a depender da doutrina, a depender do que se acontece, a gente tem que discernir a diferença do espírito, né? Você lembra da mulher que seguia o apóstolo e dizia, esse homem é um homem de Deus, o apóstolo Paulo? Esse homem é um homem de Deus, um homem de Deus, um homem de Deus, e ela fazia isso todo dia. E ele voltou e repreendeu. Ele poderia aceitar aquilo porque ela estava falando bem dele, mas ela estava exaltando e ele viu que não era o espírito do homem que ele estava falando, mesmo porque a gente não tem que aceitar a glória de homem, porém, ele viu que era o espírito maligno e repreendeu.
Então hoje é muito comum a gente ver isso, irmão. Se tornou comum na verdade. Não é comum, mas se tornou. As pessoas dão lugar ao espírito anticristo. A igreja precisa ser diferente. A linguagem tem que ser sã da igreja. E não tem que estar julgando os irmãos. Entendeu? Não tem que estar julgando os irmãos. Porque não é bíblico estar julgando os irmãos. Não é bíblico. Certo? Quando você julga os irmãos, você já se torna juiz. Quando ele fala isso, ele fala sobre o aspecto de a pessoa julgar quem anda direito. Só porque tem falha. Você também tem falha. Todos nós temos falha. Agora não devemos andar pecando, é diferente de falha. Amém? Deus não olha para o homem no que ele é, mas o que ele pode fazer dele. Então quem aperfeiçoa o homem é o Senhor. Então a igreja precisa ter cuidado com esse espírito, com o espírito do anticristo, certo? Que tem entrado nas instituições, e principalmente no meio cristão, porque é o que combate ele, é o que identifica ele e afasta. E ele está preparando o mundo para ele entrar, para que ele reine, porque ele quer ser rei à força, ele quer ser Deus. E tem um período que ele vai ficar dominando. E ele já está usando as pessoas, a linguagem das pessoas. Então, pela doutrina, pelo que fala, a gente vê que espírito a pessoa está. Com certeza a pessoa depende da ideologia, de gênero, né? Quando diz que a pessoa nasce, não tem um sexo definido, que é a doutrinação que vai definir se é homem ou mulher, ou é trans, ou o que é, na verdade, é uma coisa falsa. Porque Deus fez macho e fêmea, né? As outras tipos de práticas, certo? A doutrinação nas escolas, fazendo com que as pessoas creiam, né? E adorem um ditador, achem um ditador maravilhoso, um genocida, que chamamos de genocida, genocida ele por causa da ditadura que ele segue, ou fortalece os outros que matam milhões de pessoas. Isso tem que ser punido na lei dos homens e na lei de Deus, e Deus vai punir, porque Deus não gosta de ditador. Porque ele, sendo Deus, ele não dita, ele orienta, liberta e condiciona o homem a fazer por amor, mesmo ele podendo ditar. Deus, ele é democrático. Deus, ele realmente é democrático. Agora, uma pessoa dizer que vive democracia, perseguindo, impedindo as pessoas se expressarem, não é democracia, é ditadura. Amém? Porque a igreja, ela tem uma parte da igreja, de alguns cristãos que usam a Bíblia e faz culto a Deus, mas que defende a ideologia, que defende um homem que está na corrupção, dizendo que é uma boa pessoa quando ele só faz perseguir, ele só faz colocar coisas contra o patrimônio, contra as instituições. O cara odeia os princípios básicos da família, a família tradicional. E um cristão dizer que ele é de Deus, então ele é de Deus no sentido que foi feito por Deus, mas não é de Deus nas suas práticas. Ele se coloca mais como instrumento do diabo. Então, quando uma pessoa, seja pastor, quem for, pega a Bíblia ou uma ovelha de uma igreja e fica defendendo uma pessoa que tem atitude de bandido sem se arrepender, porque existem bandidos ou gente que comete crime que se arrepende, né? E crê em oração, não é contra o evangelho, mas existe pessoas que estão determinadas a perseguir o evangelho. Esses são os espíritos de anticristo. São. E nós não podemos andar ombro a ombro e nem receber em casa esse tipo de gente. Entendeu? E existem muitos que estão desviados, pastores que estão ligados ao crime. Pastores que estão ligados ao crime, porque quando eles... Eu tenho que falar isso, irmão, porque é necessário pregar isso para que eles se arrependam, mas não estou citando nomes. Eu poderia citar nomes, mas não é ético, não é ético um pastor ficar citando o nome de outros pastores. Se o pastor pecou, a gente tem que pregar o arrependimento, orar e pregar o arrependimento para que ele se arrependa.
não só para o descrente, mas para aquele que errou. Amém? Então, que espírito você dá lugar? Que espírito? Quando aqui fala na palavra que o espírito do anticristo não confessa que Jesus vem em carne, não é só ele dizer Jesus não vem em carne, eu não creio, não é só isso. É ele ir contra tudo que Jesus construiu aqui, ou seja, existem doutrinas aí, mas cara, você, que dizem que não confessa que Deus veio, se refere a um anjo, diz que Deus é um servo, é um anjo, e na verdade Jesus é um anjo, e na verdade Jesus se fez carne, está na Bíblia, que o verbo se fez carne, está lá em João, valeu o livro de João, não a epístola, o evangelho, que diz que no princípio era Deus e o verbo, não, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne. Quem era o verbo? A palavra. Quem se fez carne? Deus, a palavra. Deus se materializou. Então, contra a Bíblia não existe argumento. Então a igreja, ela não está na política. A igreja, ela, em todas as áreas, ela contribui pregando a vida e mostrando o caminho. Então a igreja não é política. A igreja, ela profetiza dentro da política, como ela profetiza em todo lugar, ela prega em todo lugar. Então confundir a igreja do Senhor com política é um erro muito grave. Entendeu? Mesmo que alguém entre e se filie um partido, ele está sendo igreja. Porque se os cristãos não forem lá defender as causas da igreja, a igreja passa por perseguições piores ainda antes do tempo. Entendeu? Amém, igreja? Então vamos nos firmar na palavra e na doutrina de Jesus. O tema foi extenso, ainda tem muita coisa para falar sobre esse assunto, mas que cada um venha vigiar e não julgar os pastores por causa de falha, chamá-los de anticristo, de falsos profetas ou de ladrões. O falso profeta, um pastor pode se tornar um falso profeta se ele começa a apoiar uma doutrinação de derrota, de esquerda, ou de o que quer que seja, independente de política. Qualquer doutrinação que fala contra a família, que é a favor do aborto, da ideologia de gênero, da doutrinação nas escolas e contra as coisas que constrói, como as escolas militares e etc., são do espírito do anticristo. E todo cristão que segue a doutrina do anticristo está sendo usado por ele e para o céu não vai. Então se arrependa, cumpra a palavra de Deus no nome de Jesus. Shalom Adonai.